A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Estamos em Rio Verde, Goiás, o coração pulsante do agronegócio goiano, para discutir um setor que é sinônimo de resiliência e segurança alimentar, a pecuária de leite. Em 2026, a cadeia leiteira vive um momento divisor de águas entre a modernização tecnológica e os desafios do mercado. Para entender o caminho para a recuperação, recebemos hoje Nivaldo Gonçalves, uma das vozes mais respeitadas do setor, presidente da Cooperativa ProLeite e diretor do Sindicato Rural de Rio Verde. Nivaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, satisfação estar aqui, poder contribuir e estar com você. Você sabia que o leite, é lógico que você sabe disso, né? Pergunta besta. O leite, eu vou afirmar agora, eu ia te perguntar, mas agora eu vou afirmar, o leite é o único setor, a única cadeia que está presente em todos os municípios do país, nos mais de 5 mil municípios do país. Indiferente a aptidão ou não. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Por que o leite, apesar de ser tão relevante, de ser tão importante e de abranger desde o pequeno produtor até o grande produtor, parece que não consegue sair do perrengue? Entra ano, sai ano, você tem um ano bom, 2 anos ruim. Um ano bom, 3 anos ruim. Por que a gente vive essa montanha-russa na cadeia leiteira? Vendo, o mais, como é que fala, impactante nisso é a lei de mercado de fato, oferta e procura. Quando tem falta de leite no mercado, naturalmente ele tem um preço mais satisfatório. E quando ele tem um pouquinho de excesso ou estabiliza, aí é a hora que cai. E quando a gente está muito ruim é porque está entrando alguma coisa de fora, de outros países. Como é que está essa entrada de leite de fora? Porque a gente vem falando disso há um tempo. Nos últimos anos tem sido muito grande a entrada de leite, principalmente oriundo da Argentina e do Uruguai. Muito mais do que o necessário. E isso faz com que a gente esteja competindo de maneira desigual. Que o custo do litro de leite para eles é menor do que o nosso. E aí a gente hoje, no momento, pode-se falar que estamos trabalhando com receita menor do que o custo. Hoje nós estamos trabalhando no vermelho. Quanto é que se recebe por um litro de leite? Aproximadamente, lógico, varia. Fala de mercado de hoje, produtor com qualidade, aí o leite ele é precificado não apenas pelo litro de leite por si. Ele tem fatores que põem preço nele, que é a parte de sólido, gordura e proteína, Isso. e a parte de qualidade, que é a CCS, contagem de célula somática, e a contagem bacteriana. Então, esses 4 itens põem preço em leite. A quantidade de entrega também? A quantidade, o volume, a escala que a gente fala, também é impactante também no valor. Mas vamos falar de maneiras gerais. Vamos falar do grupo que compõe a cooperativa onde eu estou representante. A gente tem um valor médio recebido agora na casa de R$ 2,15 a R$ 2,20. Isto falando do mercado de hoje. A gente vivenciou o mesmo período ano passado vendendo leite a R$ 3,20. Então a gente está hoje, comparativamente ao ano passado, no mesmo período, com 30% a menor de receita. O que o consumidor não entende é o seguinte: por que vocês recebem R$ 2,15 e ele paga R$ 7,50 no litro de leite? Isso também a gente queria saber. Nós temos alguns intermediários que fazem parte da cadeia, dentre eles está a indústria e o próprio comércio. O supermercado, a padaria,
os hipermercados, que fazem parte da cadeia. E a participação deles tem sido, eu acredito, maior do que o necessário. Porque eu acredito que um consumidor pagar R$ 7,00 num litro de leite, eu tenho convicção que passa a ser caro. Não tenho dúvidas. Isto faz parte de uma realidade de um país que não tem uma renda per capita tão saudável para pagar esse valor no litro de leite. Se essas participações de lucro fossem divididas em partes iguais, produzir leite hoje seria um dos melhores negócios do mundo. Se a gente tivesse a mesma participação de lucratividade que o supermercado tem. Não teria nada para poder competir com a gente. Seria ótimo. Tem algum país que você conheça em termos de ser um grande produtor, que você olha e fala assim, puxa vida, esses caras estão rachando de ganhar dinheiro com leite? Ô, Divino, rachando de ganhar dinheiro com leite, eu acho que não existe no mundo. Não. Não. Eu vejo o seguinte, produtor com segurança. Uhum. Tem países onde o preço do leite ele é garantido. E ele não é garantido com interferência de pôr dinheiro dentro do processo. Vamos citar um exemplo aqui bastante, como é que fala, básico, que é o mais confiável, o Canadá. No Canadá, o produtor tem cota de leite para produzir. Ele tem um volume a ser produzido, mas não tem como produzir mais. Então, o país tem tantos litros de leite para ser comercializado e o valor do leite é tanto. Acabou. Não se discute isso. Esse valor contempla o comerciante, contempla a indústria que vai envasar e vai modificar esse produto em forma de seus derivados e contempla o produtor também para manter ele na atividade e com saúde. Mas isso não vai contra o livre mercado? Sim, Suponhamos. são situações práticas de um país. Isso é uma O Divino coisa Ronaldo produz lá, sei lá, 10 mil litros de leite. Mas eu sonho em produzir 20. Eu conversei com um produtor de leite aqui em Rio Verde há pouco tempo atrás, e ele falou, Divino, meu número mágico na minha cabeça são 20 mil litros dia. Sim. E eu estou trabalhando para isso. À medida que você impõe cotas, impõe quantidade, isso não acaba frustrando o sonho daquele que quer crescer e que tem capacidade para isso? Bom, o exemplo de mercado, a política canadense é diferente. Ah, A cota não é de produzir leite, ah, é a cota de animais produzindo. Se você quiser produzir mais, não é só você ir lá e comprar um animal no mercado. Você tem que comprar a cota daquele animal, certo? Eu cheguei a ter a oportunidade de visitar lá. Tinha propriedade lá que tinha espaço físico construído para ter 1.000 animais produzindo leite. certo. E estava com 150. E não tinha cota para ser comprada no mercado, para poder ele abrigar a atividade dele conforme o projeto que ele tinha construído. Ele superestimou? Superestimou a capacidade dele de compra de cotas. Então aconteceu. E isso é uma realidade daquele país. Você pega na Europa. Até alguns anos atrás tinha cota lá. Lá já era cota de produção, volume de leite. Se você produzia acima de um certo volume, era considerado um leite que não vai para a indústria, não vai para o comércio daquela região. A Europa tem isso muito certo, muito seguro. A Europa, o leite excedente que tem no mercado, ela exporta. Indiferente por que preço seja. Vai para fora. E o governo, os governos, né, na Europa é um conjunto, Isso. eles subsidiam essa venda. Se vender a R$1, a €1, ou alguns centes de euro, é indiferente. Mas o leite dentro da Europa, o valor dele é garantido para o produtor. Correto. Então, ele não tem riscos. E essa distribuição, ela é feita de uma maneira, acredito que justa. Porque o comerciante está sobrevivendo em cima, a indústria está sobrevivendo em cima, e o produtor lá tem uma coisa saudável. Tanto é que ele quer aumentar mais, não pode por questão de espaço físico. Então, são realidades. O nosso grande desafio é o seguinte: nós temos livre condição de produção, nós somos deficitários em produção, o nosso consumo país é maior do que o que a gente produz. Só que o que acontece? A gente está competindo com países que têm cobranças
de taxas, de impostos, os tributos são menores que os nossos. Consequência disso, o valor do litro de leite dele, pronto, é menor do que o nosso. E esse leite, em dadas oportunidades do ano ou de períodos, ele entra no país com um valor bem menor do que o nosso. Quem é o maior interessado nesse leite que vem de fora mais barato do que o leite que vocês produzem aqui? A quem interessa isso? O comércio em si. Esse comércio, eu vou falar que o comércio está envolvendo o supermercado, está envolvendo as padarias, os varejistas, que a gente pode falar, e a indústria também, que faz parte do comércio. Ele compra e vende. O que acontece? Ele usa o valor, vamos exemplificar aqui o valor argentino, que hoje entra o leite argentino, entra no Brasil hoje a R$ 2,00 o litro, a R$ 1,90 o litro. Ele usa esse R$ 1,90 para pagar 5 a 10% que o país é deficitário de leite, como referência para pagar os outros 90%. Então, a gente está bancando uma situação que a gente não tem saúde para segurar. Muitos setores da economia, em momentos de dificuldade, se uniram e foram buscar representatividade, seja política, enfim, nos vários setores para poder mudar uma situação. No caso da cadeia do leite, vocês já tentaram isso? Existe uma representatividade que possa ir lá no Congresso Nacional gritar, que possa ir lá no Ministério da Agricultura e Pecuária gritar e mostrar essa situação? Temos, mas tudo vai chegar lá na questão do Congresso Nacional e no Ministério da Agricultura, onde a política de interesses acaba sendo o fiel da balança, é ele que vai determinar. A representação legal e de interesse do produtor dentro do município é o Sindicato Rural, do qual você é diretor hoje. Qual eu faço parte da diretoria. Isso. O Sindicato Rural, ele leva as suas demandas para a federação, que no caso nosso, no estado de Goiás, é a FAEG. E a FAEG, que faz o acumulado de demandas e de necessidades, recorre à CNA. A CNA é o órgão que está diretamente ligado aos representantes políticos e aos ministérios que compõem essa rede de interesse. Então a CNA ela está representante do produtor para buscar seus anseios. Certo. Em particular, em relação a esse quesito, até há um ano e pouco, no máximo 2 anos atrás, a CNA era o nosso representante e tinha voz de discussão junto ao Ministério da Agricultura para nos defender e levar as nossas demandas, os nossos anseios. Uma decisão que foi tomada agora recentemente destituiu a CNA de ser o órgão representativo e passou a ser a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, aonde quem dá as demandas, quem vai levar os anseios, é a indústria. E a indústria tem todo o interesse do mundo de que o leite entre barato no país. Ela vai ter uma margem de lucro muito maior. Porque, querendo ou não, ela pagando o leite a R$1 ou pagando a R$2, o consumidor vai estar pagando 7. Esse meio aí é da indústria e é do comércio. Então, quanto menos ela pagar pela matéria-prima bruta, vamos falar assim, mais margem de lucro ela passa a ter, a indústria e o comércio. Você é presidente de uma cooperativa. Vocês já pensaram na possibilidade de cortarem a indústria e se tornarem a indústria? A produção, vocês têm ali já os associados de vocês, os cooperados, e vocês mesmos fazerem como é que seria aí a industrialização fazer o trabalho desse leite? Sim. Já foi pensado, Divino, inclusive já foi até executado. A cooperativa comigo, no passado recente, ela tinha um laticínio. Inicialmente ela industrializava dos 120 mil litros de leite que ela captava por dia, ela industrializava em torno de 20 mil litros. Até então estava tudo certo, essa produção de derivados, que ela não estava concorrendo com ninguém.
Ela não incomodava ninguém no mercado. Só que ela pegava os outros 100 mil litros de leite que ela vendia e repassava para as grandes indústrias, como venda de leite spot. Uhum. Isso sempre fez com que a cooperativa tivesse dificuldade de manter o produtor fiel a ela em função de preço, porque ela tinha intermediários no negócio. Uhum. E vendia o leite spot, o leite não é um leite classificado com qualidade, ou seja, não tinha representatividade financeira para pagar o produtor. Certo. E a cooperativa resolveu abrir uma linha de produção de longa-vida. E fez. Inclusive com capacidade até maior do que ela estava captando de leite. No momento que a cooperativa inseriu o produto dela no mercado, as grandes empresas vieram e fizeram o boicote. Simplesmente, na região onde a cooperativa trabalhava, os derivados de leite dessas grandes empresas foram reduzidos significativamente o valor de cada produto. E, em conjunto a isso, eles vieram para onde a cooperativa fazia a captação de leite e ofereceram mais pelo litro de leite para o produtor. O que aconteceu? A cooperativa foi obrigada, para manter o produtor fornecendo leite para ela, pagar mais pelo litro de leite. E a hora que ela vendia o produto acabado, ela tinha que vender por um preço menor do que o que o mercado exigia que pudesse ser negociado. E isso para as grandes empresas, numa micro-região, é uma coisa muito fácil e que não vai mexer com nada no caixa deles. Uhum. E a hora que a gente fala de uma cooperativa como a nossa, isso faz ficar um pouco mais desafiador ainda. Porque nós temos muito leite. O volume de leite nosso, graças a Deus, é bastante robusto. O volume de leite produzido por dia. E para que a gente possa fazer com que esse leite seja todo industrializado, a gente teria que ter uma abrangência de comércio bastante dilatada. Teria que ir para os grandes mercados. E nesse mundo aí, de grande mercado, competindo com as 4 grandes compradoras de leite do país, Você seria engolido. dificilmente a gente sobreviveria 2 passos. É a realidade. É a lei do mais forte. É a lei do mais forte, sim. Você falou da questão dos custos, dos impostos. Nós temos uma reforma tributária que começa agora, a partir desse ano, culminando aí em 2033, parece-me. E, enfim, o cerco vai apertar cada vez mais. E o agronegócio está muito preocupado em relação à carga tributária que deve aumentar. No caso do leite, vocês estão preocupados também? Tanto quanto ou mais do que as outras atividades. Algumas outras atividades ainda têm uma margem de lucro ainda garantida, segura. Nós já estamos, literalmente, vamos falar de momento, já estamos sem margem. E qualquer tributo que venha a mais é o fiel da balança para continuar ou não na atividade. E a preocupação da gente é o seguinte, Divino. Enquanto a gente tem produto aqui para vender, caro ou barato, o nosso consumidor está comprando e consumindo um produto que ele conhece, que tem origem, que é novo, que não está vencido, é um produto bom. E dada as condições que o mercado vem impondo, isso vem estando com reflexo muito claro e já há um bom tempo, muitos produtores saem da atividade. Vai chegar num ponto que vão ficar poucos. Principalmente os pequenos, né? Aí o que vai acontecer? Vai vir mais leite fora. Bom, hoje o mercado externo está mandando leite para cá em volumes pequenos, não tem uma repercussão financeira dentro do país. Mas no momento que nós formos obrigados a comprar lá fora incondicionalmente, eles vão pôr preço. Além da gente ter que pagar mais, a gente que eu falo, o consumidor, qual que é a garantia de qualidade, a garantia de origem, quais são os pré-requisitos de segurança que você vai ter depois? É complicado, né? É complicado. Difícil, difícil. Qual que é o maior componente de custo hoje do produtor de leite? O que mais custa para ele? Alimento da vaca. E se formos pegar em termos percentuais,
O alimento representa quanto? 50%, com certeza. É muita É coisa. bastante. 50%. Os muito eficientes, que tem, como é que fala, um rebanho já muito avançado geneticamente e tudo mais, ele fica um pouquinho menor que 50%. Mas em linhas gerais, 50% é alimentação. Você falou da concentração. E tem muito produtor de leite que está saindo. Principalmente o pequeno, aquele que não tem muito controle, que toda a vida levou a atividade meio que do jeito antigo, esse está saindo. E realmente está acontecendo uma concentração. Vai chegar um ponto que poucos produtores ficarão no mercado. E isso não é só no Brasil que está acontecendo. Não, Está acontecendo fora do Brasil também. Nos Estados Unidos está acontecendo. Né? Vai chegar um ponto que você vai ter pouca gente produzindo. Né? Isso traz que consequências para o mercado, para o consumidor, aquele que vai lá na gôndola comprar a caixinha de leite? Divino, se o mercado se fizer saudável, eu acho que para o consumidor não muda. Não muda. Não muda. Talvez até, sei lá, dá para a gente até levar uma realidade, até teria um leite com qualidade melhor. Em função de que o seguinte, o produtor pequeno, normalmente ele tem investimentos baixos. Sim. Em cima da sua atividade. E vamos falar em qualidade de leite. O leite que você extrai ele da vaca agora e coloca ele imediatamente num tanque resfriador, ele tem um padrão de qualidade, ele tem um número ali inicial. Vai ficar resfriado Isso. ali. Então vamos falar aqui dos dois itens que mais pesam nisso aí. É a contagem bacteriana, que vai dizer que esse leite está bom ou não, ou apto ou não a ser consumido. Se esse leite é um produtor pequeno, o tanque também é pequeno. Nem sempre ele consegue ter um gerador na propriedade dele, para poder, no momento que faltar energia, que aqui para nós é recorrente, eu acho que não é só aqui, eu acho que é a nível de país. É no país inteiro. Então ele já não tem condições de fazer esse socorro, vamos falar assim. 3 dias sem energia lá. Aí né? perdeu, já era. Já era, joga Sem fora. chance, joga fora. Mas vamos falar o que não perde. Vamos falar que ficou sem energia 1 hora, 2 horas. O leite, a cada 1 hora que ele fica sem resfriar, a contagem bacteriana que existe nele, ela dobra. Certo. A cada 1 hora. Se ela sai da vaca ali com 1 milhão por ml. 1.000 por ml. 1 hora depois, sem resfriar, vai dobrar. E assim sucessivamente. Aí você põe esse leite num caminhão, aonde tem um espaço vazio com ar. E ele vai até na outra propriedade, batendo, balançando. E aquele ar ali, toda vez que você mexeu no caminhão, ele está aberto. Tem interferência externa. Sim, lógico. E nessa realidade, o que acontece? Às vezes leva 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas para encher um caminhão. Então esse leite vai chegar na indústria com uma qualidade muito inferior do que um que chega na propriedade, enche o caminhão e ele já vai direto para o laticínio, sem espaço vazio e com tempo bem reduzido. Esse leite tem qualidade melhor. E tem um componente que você não colocou aí, que é o seguinte, geralmente, onde se produz leite, as estradas são ruins. Sim. Onde é agricultura, né? É melhor. As prefeituras vão lá, arrumam as estradas, fica beleza, né? Os caminhões passam, aquela maravilha. Meu amigo, onde é produção de leite, pode falar. Normalmente tem uma dificuldade maior. Às vezes tem que colocar no lombo do burro para subir. Então, mas são realidades que a gente convive com ela, e esse produtor com volume menor, ele tem que, obrigatoriamente, desenvolver e produzir mais, porque hoje o leite é escala e a gente ganha centavos. E vamos exemplificar aí, cada 1 centavo que aumenta dentro da escala, vamos supor que a cada 100 litros de leite que eu tirar mais, eu receba 2 centavos por litro como adicional, isso aí às vezes faz a diferença de continuar ou não na atividade. Qual que é o movimento de leite da cooperativa? Você falou que é relevante. Né? Esses números são abertos ou não? São números bastante, como é que fala, tranquilos. Hoje a cooperativa Pro Leite está captando 180 mil litros de leite por dia. E são quantos produtores? Não, 280, desculpa. 280 mil. É realmente um número alto. Sim, né? sim. De quantos produtores? 30 aí? 37. 37 produtores. 37. Vocês
já tentaram aumentar esse número, colocar mais produtores aí dentro da cooperativa ou meio que fecharam? Falaram, não, são os 37, tá funcionando, tá bom. Divino, cooperativa não existe, como é que fala, restrição de entrada. Cooperativa, um dos, como é que fala, dos pré-requisitos básicos para a cooperativa existir é de livre adesão. Certo. Ou seja, não podemos restringir ninguém de fazer parte do quadro social, desde que ele tenha o enquadramento do estatuto da cooperativa. Cada cooperativa tem um estatuto específico dela que exige o quão a pessoa deve ser, o produtor, para poder fazer parte desse quadro. O interessado é que vai se enquadrar, não é Exatamente. a cooperativa que vai se enquadrar. Porque a cooperativa é uma maneira muito simplória da gente falar, Divino. Cooperativa, na maioria das vezes, a pessoa enxerga como um estabelecimento. Um prédio lá onde as coisas acontecem. E cooperativa não é isso. Cooperativa é o grupo de sócios. É o interesse do quadro social. É o coletivo. É o coletivo. Então, um exemplo. Se a gente tem uma receita melhor pelo litro de leite que nós entregamos, você pode ter certeza que esse leite também é melhor do que o mercado está oferecendo. Nivaldo, nosso tempo já está acabando. Eu queria continuar falando de leite, mas é bom porque você vai voltar depois. A gente vai proseando mais vezes. Existe uma expectativa de curto prazo, de curto ou de médio prazo, de melhoria desses valores para o produtor? Divino, acredito eu que a partir de março agora, março, abril, esses números tendem a ter uma mudança. Mas por quê? Em função das chuvas diminuírem? É em função de período de ano que a oferta passa a ser menor. Certo. A gente chega no período do ano que você tem menos chuva, aquele produtor de leite que ele vive da atividade dependendo apenas do pasto que brota na hora que chove e no período da seca, esses animais produzem menos ou às vezes nem produzem, passam a ficar num período de descanso. Então, normalmente reduz a oferta. Então, isso é natural que a partir de abril seja menor a oferta de leite. Mas isso é por uma questão que todo ano geralmente acontece. É um calendário. Perfeito, meu amigo. Vamos torcer para que essa atividade tão boa, né, possa viver dias melhores, né? Que o produtor de leite não tenha que abandonar a sua atividade, porque é tão ruim quando a gente vê alguém que às vezes ama. Eu vejo que o produtor de leite, ele ama o que faz, né? Ele faz não é só por dinheiro. Lógico, todo mundo trabalha por dinheiro, Sim, mas sim. à medida que você faz por dinheiro, mas com amor, meu amigo, é diferente. Diferente. Uma coisa que você colocou aí antes, a atividade de leite está em todos os municípios do país. Isso. Com a realidade que vem acontecendo, vai haver como é que fala? Um problema social. Porque esse produtor de leite ou esse prestador de serviço do produtor de leite que está saindo, ele vai ter que buscar outros mercados. E outros mercados podem vir para os centros urbanos, ele pode migrar para outro, ou seja, essa receita, essa origem, essa fonte de renda deixa de existir. E isto tem municípios no nosso país que 80%, 90% da receita do município como um todo é leite. E aí você fala assim, mas o município... Aí o supermercado depende do leite, o posto de gasolina depende do leite, a farmácia depende do leite. Tudo depende, porque se o cara não receber no final do mês, ou ele sair da atividade e for lá para dentro da cidade também para buscar outro ramo de vida, vai complicar. Vai. Então a parte social é muito mais preocupante do que às vezes um momento específico que a gente vive, uma baixa, uma turbulência. O fato desse produtor estar saindo, ele está levando mão de obra para outras necessidades, porque querendo ou não, por menor que seja o produtor, vamos falar produtor pequeno de verdade, ali um produtor de menos de 100 litros de leite por dia, ele tem 1 ou 2 pessoas envolvidas no negócio. Verdade. E se deixar de ter essa fonte de renda, vai trazer consequência financeira negativa. E o pior é o seguinte, essa pessoa que vai para a cidade buscar uma outra colocação, ele não tem preparo para trabalhar em outra coisa, porque ele trabalhou ali na fazenda, mexendo com leite, aí vai chegar, não vai saber fazer outra coisa. Meu amigo, vai criar um problema social. Sim. Volta mais vezes, vamos falar mais de leite. Prazer com falar com você, muito obrigado, viu? Satisfação toda é minha. Espero poder ter contribuído
E estarei sempre à disposição. Contribuiu, sim. Gente, vamos tomar mais leite, né? Porque tem muita gente que tá parando de tomar leite, né? Essa história de que, leite faz mal. Não, leite faz mal não, leite faz bem, vamos tomar mais leite, tá bom? Você gostou da nossa prosa? Deixa um gostei aí pra gente, deixa um comentário e compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.